às vezes, nós adentramos na reunião a busca do tratamento espiritual, olhando esta pessoa que está a nos influenciar como um dos piores vilões, como um monstro, como alguém que deveria ir para o quinto do fim do mundo. Na realidade, o processo de desobsessão não começa no desencarnado. O processo de desobsessão começa em cada um de nós. É um convite para que nós venhamos a aprender, a olhar a vida, a olhar o mundo, a olhar para nós mesmos de uma outra forma. A ideia de sermos semelhantes, ela deveria nortear melhor as nossas atitudes. Mas parece que não. Que em tudo aquilo que há semelhança, nós vamos buscar justamente estar exaltando o que nós julgamos ser a diferença. E a diferença que normalmente vai denegrir o outro e, entre aspas, me valorizar. Em teoria, o desencarnado que me persegue, ele é aquele troço. Então, meu olhar sobre ele sempre estará a denegrir a sua pessoa para exaltar a minha. Ele é o degradado, ele é o desgraçado que está perseguindo a mim. Dá para a gente notar nisso que há um diapasão onde eu me valorizo e desvalorizo o outro. O primeiro convite da desobsessão está para nós nos perguntarmos quem é que está a nos acompanhar. Porque esse texto, proveito comum, ele vai falar basicamente disso. Ou seja, é aquela pessoa que chega e dá o pão. Mora no finzinho da rua. Já viu aquelas ruas que tem 5, 6 casinhas de um lado e do outro? E a pessoa morava no finalzinho e dava o pão. E aí, um dia, vem uma parenta de longe, que era grande oradora, dentro do culto religioso que ela participava, e vem passar a noite na casa dessa senhora. Uma casa simples, mas aconchegante. E ao chegar, certo, fica ali com ela, conversam bastante, e ela, muito culta, a falar de várias coisas, a falar sobre o valor do bem, o valor do amor, a falar sobre o valor do perdão, a falar sobre a necessidade de nós acolhermos os irmãos. E aí depois ela falar um bocado lá de coisa, né? E a outra, mais simples, ela estava a ouvir. E aí ela estava próxima da hora de dormir, ela pediu licença que precisava arrumar os pães. E a outra fez assim, mas arrumar os pães? Só tinha lá as duas, né? Mas que pães? Aí ela apanha os 2 sacos grandes de pão. E ela fez, para que tudo isso? Aí a senhora, que estava na casa, diz, não, é porque eu, pela manhã, dou pão às pessoas que vêm aqui e estão com fome. E aí a menina pergunta assim, você dá só o pão? Ela fez, não, quando eu tenho, eu dou pão, café, leite. Quando me dão, eu boto queijo, um presunto. Depende do dia. Porque como meus recursos são parcos, eu dependo daquilo que me dão. Normalmente o pão eu sempre tenho, porque é o padeiro que mora no outro bairro, mas ele se comprometeu a me dar. Eu vou pegar e volto. E então ela fez, então ótimo, então vamos embora pegar os guardanapos, as coisas, poder aprontar o que vai fazer. Ela fez, não, irmã, dessa vez só vai dar para enrolar com guardanapo. Ela fez, por quê? Porque ninguém deu queijo, ninguém deu pão.
deu presunto, ninguém deu nada, era só o pão. Não dava para fazer o café, já era tarde, as lojas, os lugares, os bicos lá estavam fechados, né? E aí, lógico que a senhora disse, mas que absurdo, eu cheguei aqui cedo, você poderia ter me falado, eu lhe daria com o maior prazer, como não deixar tantas pessoas com fome? E aí, a história é que ela começou então lá, foram dormir. Só que essa senhora acordava cedinho, e lá para as 5 da manhã o pessoal já estava lá na janela, e ela tome, dando o que tinha. Lá para as 8 horas, a pessoa que estava dormindo na casa dela acorda, né? Aí acorda e tudo, viu que a situação já estava difícil, né? Só tinha o pãozinho mesmo ali. Ela então se posicionou a sair para comprar alguma coisa, para elas tomarem café junto. E aí o fez, né? Saiu. Quando chegou lá em cima, na rua, adivinha o que foi que ela encontrou? Uma pilha de pão jogada no chão. Uns mais próximos, outros depois. Então ela foi até a padaria, comprou as coisas que ela achava que necessitava e voltou tiririca da vida. Aí vem, bate na porta lá, a irmã abre, e aí ela disse, eu trouxe um café para nós e tudo. E aí começaram a tomar o café, certo? E aí ela levanta e fala, irmã, isso que a senhora está fazendo é apenas assistencialismo. A senhora já viu o que é que fazem com o pão que a senhora dá? Eu subi, cheguei lá em cima e tinha um monte jogado fora. E aí ela, que absurdo. Pessoas ingratas, não sabem do seu esforço, não aproveitam aquilo que a senhora está dando. Se não quer, poderia deixar aqui e não levar. Como é que faz uma coisa desse tipo? Deixou um outro com fome porque não deu pão? Que absurdo! A senhora não deveria dar mais o pão para ninguém? E fez um discurso em cima disso. Porque estão jogando fora. E aí a senhora, na sua simplicidade, perguntou para ela o seguinte, minha amiga, o Mestre Jesus, quando andou entre nós, nos fez um pedido de poucas palavras e nós ainda não conseguimos cumprir. O pedido é: amai-vos uns aos outros. Um simples pedido. E nós ainda não fazemos. Não é isso? E a sábia senhora coloca logo a dizer, lógico, isso é um processo. Ninguém se ilumina da noite para o dia. Porque Jesus é o ser mais iluminado que andou entre nós. E eu estou nesse processo. E aí ela disse, mas veja só, quanto pão Jesus já lhe deu, e você jogou fora, e ainda continua jogando, mas ele não vai deixar de lhe dar, porque ele continua acreditando no que existe em você, e que um dia vai despertar, e que ao não precisar do pão, em vez de jogá-lo fora, vai compartilhar com quem precisa. Eu acho que a senhora ainda não tem o pão da compreensão e da tolerância, porque se tivesse, é o que a senhora teria compartilhado com aqueles que deixou o pão lá em cima. Porque cada um aproveita a dádiva que lhe é dada na dimensão da compreensão que tem. E não me cabe julgar o que o outro faz com o que eu dou. Cabe a mim estar inteira e plena no meu movimento de fazer aquilo que eu busco, no sentido de diminuir a fome de quem ainda passa fome. Se um não jogar fora e comer o pão, está cumprido a minha missão. Não sou eu que vou resolver a cabeça de quem não aproveita o pão que recebe, porque humildemente eu lembro de quanto pão eu já joguei fora, e às vezes ainda jogo pela ignorância. Jesus está me oferecendo pão, e eu simplesmente não enxergo, e por isso eu não levo. Então, em vez de estar falando do outro que jogou o pão fora, é melhor eu estar aprendendo cada vez mais a enxergar o pão que a vida me dá,
em vez de jogá-lo fora, reclamando do que nos recebem, dos que recebem o pão que dou e não aproveita do jeito que a senhora está dizendo que seria melhor, eu busco cada vez mais me aprimorar. Aprimorar em compreender, em não cobrar, mas em fazer. Porque quando Jesus aqui esteve, ele não cobrou, ele simplesmente fez. Ele chegou para a adúltera e disse: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Todo mundo tinha sumido. Aí ele disse para ela: levanta e não peques mais. Ao paralítico, ele disse: levanta, pega a sua cama e vai. Ou seja, a parte da transformação, que é o simbolismo da cama que ele carrega consigo, é dele. Deixar de fazer o bem ao outro, porque ele não quer fazer aquilo que eu acho que é a parte dele, é simplesmente um subterfúgio para eu deixar de trabalhar o que eu preciso trabalhar em mim, me escondendo por trás da sombra do outro. E aí nós vamos ver isso em contextos muito simples, dentro do nosso próprio lar. Aonde eu não sou feliz, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, por meu filho isso, porque meu filho aquilo, como se verdadeiramente o fosse assim. Veja só, a proposta que nós temos é a proposta de buscar o encontro com o sagrado. Para quê? Para ganharmos força. Porque quando nós ganhamos força, a gente consegue mudar. Só que tem uma chargezinha que diz assim, a criatura em oração, depois do final do dia de trabalho, e aquele chefe que é pentelho, né? Que gosta de puxar saco, e essa pessoa, ela é daquelas que gosta de se esforçar, e aí na oração ele dizia assim: meu Deus, dai-me sabedoria, porque se me der força, eu bato nele, que era o chefe. E às vezes, é isso que a gente está precisando. A gente precisa entrar em contato com o sagrado para nos dar sabedoria. Sabedoria para lidar com o que está à nossa frente e fazer com que, então, nós sejamos capazes de perceber o que significa ser espírito imortal. Porque, veja só, essa percepção que a gente pode ilustrar com o Evangelho, com a descrição do Cristo, na casa do meu Pai tem várias moradas, né? Os múltiplos planetas, os múltiplos lugares que tem para o Espírito, é entendendo que esse Espírito, ele pode ir aí, aonde ele quiser. Então veja, se nós sairmos daquele olhar obliterado, que olha para a possibilidade da obsessão, como se fosse um carrapato que tivesse de ser arrancado da gente, veja como o processo começa a ganhar uma dimensão diferente. Se é que eu estou aqui, porque algum espírito está me obsidiando, primeiro existe espírito. E se existe espírito, existe vida além do corpo físico. Então a vida continua. Se a vida continua, como é que ela continua depois que eu vou fechar os olhos? Eu não sei. Mas vamos lá. Pense nessa criatura que possivelmente está a lhe atormentar. Por que é que ela está aí, grudada em você? Por quê? Porque você vai começar a buscar entender a necessidade do esclarecimento que esse obsessor é o elemento que foi oportunizado para que você desperte e acorde. Porque se ele é imortal, porque continua vivo após a morte do corpo físico, você também é. Se ele é imortal, você também é, e os outros também são, ele está junto a você, porque ele está querendo lhe cobrar alguma coisa. Agora, se ele é imortal e você também, e a vida continua, será que ele não está perdendo tempo em estar aí grudado em você,
É tipo aquela história da vizinha que perde mais tempo brigando com a vizinha do lado do que desfrutando da sua própria vida. Que perde mais tempo apontando para o filho dos outros do que vivendo com seus próprios filhos. Que entra em discussões homéricas sobre os governantes do nosso país e não consegue viver sua própria vida sob a égide de um olhar crítico. Então, a ideia é que eu comece a olhar de outra forma. Essa criatura que está me perseguindo é que ela não consegue entender que a vida é um contínuo. Então, vamos para começar a ensinar? Porque não foi assim que Jesus fez? Jesus não deixou nenhum tratado. Ele fez. E fazendo, nós, em memória do que ele fez, buscamos fazer o mesmo, que alguns retratou o que ele fez, o que ele falou, em texto, para que a gente pudesse ter esse referencial. Então, vamos ter exemplo? Vamos, então, em vez de dizer assim, meu irmão, me perdoe, se eu lhe fiz alguma coisa, me perdoe, porque eu não me lembro. Não, não é isso. Porque como é que você vai pedir perdão de uma coisa que você não se lembra? Como? Ou então, pelo contrário, o que é que esse encosto quer que não sai daqui? Eu já fiz 10 sessões de desobsessão, já fiz 20 tratamentos e nada melhora, vai e volta. Porque na realidade, não é ele. Então a pergunta é, como é que eu posso me tornar exemplo daquilo que eu falo? Então essa é a proposta. Então a partir daí, a ideia é que em vez de eu falar do outro que não consegue aproveitar a chance que ele está recebendo, eu passo a perguntar o que eu estou fazendo com a chance que eu estou recebendo. Porque às vezes, o que a gente faz é o seguinte, está sentado na cadeira e depois de um tempo, por mais acolchoadinha que ela seja aí, começa a incomodar. Quando começa a incomodar, a gente vira para um lado, a gente vira para o outro e pede uma graça. Para quê? Para acabar o incômodo. E aí a gente pega uma almofadinha e bota e continua sentada na mesma cadeira. A pergunta é, você quer ficar mais tempo sentado na cadeira para quê? Então, você quer ser curado, que é o exemplo da almofadinha, para quê? Ah, mas eu quero viver mais. Para quê? Para fazer o mesmo que está fazendo? Porque esse que está ao seu lado lhe perseguindo, sabe por que ele está perseguindo? Porque ele nunca olhou para esses valores da vida, que é o sentido da vida. E como ele nunca olhou para isso, o olhar dele só consegue enxergar o que ele enxergava naquela época. Você. E você vai desencarnar e vai fazer o mesmo que ele atrás de alguém. Ou perdido, sem ninguém. Então, vamos aprender com ele. Se eu entendo que ele, espírito imortal como eu, para estar aí perdendo tempo atrás de mim, é que ele não consegue enxergar que há coisas melhores a fazer do que isso. De que ele está me permitindo aprisionar ele. Na realidade, ele desencarnou. E já poderia estar seguindo a vida dele. Aprendendo, estudando, porque a vida espiritual tem outras moradas. Mas veja só, ele acha que eu destruí a vida dele. E agora ele está me permitindo acorrentar ele. Porque é por minha causa que ele não vai. Se ele despertasse um pouco, rapaz, o cara já me fez desencarnar porque me aprontou uma. Tomou minha mulher, os bens, acabou com minha empresa, me matou, não sei o que ele tenha feito. Só que ele está vivendo isso até hoje. Em vez de tocar a vida. E aí a gente começa a olhar o seguinte, como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou vivendo? Eu estou também fazendo a mesma coisa? Ou seja, porque não pude fazer o curso superior que eu queria, eu começo agora a me lamentar. Porque na família todo mundo se formou e eu não. Um é advogada, a outra é médica e eu sou do lar. Ou seja, é que você começa a desvalorizar você mesmo.
É que todo mundo na família, ou dos amigos, já foram para a Europa, eu não fui ainda. Como se isso fosse um demérito. Como se quando você fosse sair desse corpo, ter ido para a Europa fosse mudar alguma coisa. Ah, mas minhas amigas todas foram fazer o caminho de Santiago de Compostela, e eu não fui ainda. Como se o caminho de encontro com o sagrado estivesse em qualquer um outro lugar. Mas imagine, se existe um lugar sagrado, significa que os outros não são. Então, um lugar é sagrado, outro lugar é infernal. Agora, se o Pai fez tudo isso, e todo movimento de criação do Pai é expressão do sagrado, quer dizer que o sagrado está em todo lugar. Depende de eu saber enxergar. É porque, quando eu estou com o olhar envaidecido, porque normalmente eu me acho alguma coisa melhor do que esse coitado, veja como eu já chamo, esse coitado que está aqui do lado, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. É como se eu olhasse para essa favela, eu não pudesse entrar nela, porque eu acho que todo mundo vai me roubar, eu acho que todo mundo vai querer me matar, eu acho que ninguém aí presta. Eu não consigo imaginar que tem crianças, que tem senhoras, que tem pessoas de bem, e que estão aí porque não tem jeito. Eu já me coloco a rotular as coisas todas como uma só. E aí então, que espírito imortal é esse que não é capaz de perceber que a vida é a proposta de uma jornada, na qual eu vou fazer todos os ciclos, se a vida me permitir. Criança, adolescente, adulto e ancião. Cada uma dessas fases a me explicar, a me ensinar alguma coisa. Para a gente entender qual é a questão que eu estou buscando trazer, já que às vezes eu insisto em dar exemplos repetitivos, se eu chego na idade adulta, 50 agora, já estou curvando o cabo da Boa Esperança, e continuo querendo viver todas as aventuras do adolescente de 20, vou quebrar a cara. Não cabe mais. O adolescente de 20 foi um outro período. Eu não posso chegar aos 70 da mesma maneira, querendo viver o que está lá atrás. Então a gente é assim, passa pela fase inicial, querendo chegar adiante. Então começa aí, eu quero quando tiver meu emprego, meu carro, minha família, então não vive o presente. Quando chega nesse futuro, começa agora a desejar ter o que tinha antes. E a gente não vive o agora nunca. O problema desse obsessor que está ao seu lado é isso. Ele não consegue viver o agora. Ele só consegue viver o passado. Então, cabe a nós buscar trazê-lo para um olhar de que ele é um espírito imortal. De que a vida continua. Como vamos trazer esse olhar? Se comporte como tal. Se comporte como tal. Busque lidar na vida olhando isso. Ou seja, o que é que você leva consigo quando desencarna? Os valores que se agregam à sua alma. Caráter, honestidade, fraternidade, proatividade. Todas as habilidades que você desenvolva são elementos que vão com você naquele evoluir. Porque o que é evolução? É a agregação de habilidades a esta estrutura, que é o espírito. A evolução não é um salto, é um processo. Então, não diga para o espírito que é um processo, veja a sua vida como um processo. Ou seja, dá para aos 60 estar com a nega véia do lado, ou a branca véia do lado, e aí dizer, poxa, é possível amar alguém com mais carinho. Que hoje minha sócia estava falando de um casal, ele aos 80 e poucos, todo dia ele dava uma flor para ela, dizendo que ela era o sentido da vida dele. Era alguém, para lá dos 70, vivendo
o esplendor de um sentimento maior pelo outro. De quanto ele agradecia a vida, a oportunidade de ter aquela pessoa ao lado dele, de estar construindo com ele. E às vezes nós não conseguimos construir isso, porque isso só é da adolescência. Mas como eu vou fazer isso com essa mulher torta e assim, assado? Oi, você não é não? Será que depois dos 50 você não consegue se olhar no espelho e ver que você não é igual a Gabriela, que nasceu assim, viveu assim, que vai ser sempre assim? Que as coisas caíram, despencaram. Então você não é capaz de enxergar. Agora, será que não é capaz de você construir com ela uma coisa que seja mais harmônica? Aprender, mas aos 70, Fernando, sim, a programarem juntos, a compartilharem, a confiarem um no outro, a construírem coisas juntos. Não é obrigando o outro a fazer o que você quer, não. Transformando o outro na sua cópia, não. É o contrário. Bem, o que podemos fazer juntos? Tem coisas que você vai querer fazer só. Tem coisas que ela vai querer fazer só. E tem coisas que vocês vão fazer juntos. Então, ser capaz de enxergar que frente àquilo que é algo de mais belo, que é a certeza de que esse corpo um dia descansará, mas seu espírito continuará, e não sozinho, porque outros que o amam e já foram para o outro lado, estão lhe aguardando, estarão com você, estarão juntos, porque a vida continua. Busque ser alguém que, ao fazer essa passagem, tenha dentro de si bons estímulos. Esse é o processo de desobsessão. Que, ao desencarnar, não esteja com o coração vibrando no ódio, na raiva, no rancor, na vaidade, na futilidade. Fernando, quer dizer que a gente não pode ser fútil? Pode, um pouquinho de futilidade não faz mal a ninguém. Agora, não precisa viver isso como prioridade de sua vida. Viver se escondendo por trás da futilidade porque tem medo de encarar o que é o quê? A necessidade. É isso que você está aqui para aprender. E aí, então, essa oportunidade que vocês estão tendo, que ele talvez não tenha tido. Porque vocês estão vindo aqui buscar um tratamento de desobsessão. Então, vocês estão vindo na ideia de que acreditam que há um mundo espiritual e as pessoas nesse mundo podem interagir com você lhe prejudicando. E que é possível que outras pessoas que também estão nesse mundo espiritual possam atender essa pessoa e ela deixar de lhe perturbar. Então, imagine que se essa pessoa está aí por ignorância, o que você está fazendo para sair da sua ignorância? Para que amanhã não seja você a estar no lugar dela. Você está tendo essa oportunidade, ela não teve. Ela, às vezes, lá atrás, era aquela pessoa que vivia achando que a vida era só aquilo que acontecia no aqui e no agora. Mas você, ao vir para aqui, ao aceitar a proposta de sentar nessa cadeira, de entrar naquele salão, está abrindo a possibilidade de entender que isso é real. Então, aproveite o significado de ser esse espírito imortal. E para mostrar que você está nesse processo, a primeira coisa, aprenda a ter compaixão para com esta pessoa, não é essa coisa nem o carrapato que eu falei, com esta pessoa que está ao seu lado. Esta pessoa que, por ignorância, está perdendo tempo de construir uma outra vida. Então, ao adentrar naquele salão, que a gente fica ali naquela anticâmara, né, naquela sala anterior, ouvindo os gritos, e que coisa horrível, faça o contrário. Quando estiver ouvindo aqueles barulhos, não se deixe tocar por eles, não. Já viu aqueles cachorrinhos pequenês? Por mais que ele faça zoada, é diferente de um dog alemão. Se você vacilar, leva seu braço inteiro. Eu não estou querendo compará-lo, diminuindo, não. Estou querendo trazer a ideia de que aquilo ali tudo é zoada. Deixe que, em vez de seus ouvidos físicos funcionarem
Deixe que seu coração escute que ali não são gritos, são as lágrimas, o choro de quem ainda está na ignorância e não consegue enxergar o que você está se propondo a enxergar. E ore por eles. Ore por eles. Porque são simplesmente seres iguais a você. Ore por eles. Não se apavore. Ore por eles. Que eles, de fato, consigam entender e dar seguimento às suas vidas. Não é me ver livre deles, não. É que eles possam dar seguimento à vida deles. Porque se eu estivesse no lugar deles, eu queria poder me desvincular do rancor, da raiva, do ódio, da ansiedade, da angústia e continuar a vida, já que eu sei que isso é uma realidade, que ser espírito imortal é uma realidade, que eu estou aqui porque eu acredito que isso como realidade, alguém que eu não consigo ver, possa estar me influenciando a ponto de eu estar como estou para aqui estar. Agora, esperando o tratamento, buscando um auxílio. Então, a ideia é que nós possamos ajudar essa pessoa a se perceber. E a gente só ajuda pelo exemplo. Então, busque acordar de manhã cedo com a outra diretiva. Não é para fazer aquela coisa mágica, não. Certo? Levanto, sou um cavalo, daquele batizado. Aí levanto de manhã cedo, Pai nosso que está no céu. Bom dia, tudo bem? Porque isso é farsa. Isso é igual a dieta. A dieta da sopa, a dieta da proteína. Todo mundo que fizer emagrece, mas ninguém aguenta viver assim a vida toda. Para e volta a ficar pior do que o que estava. A gente não pode ficar pior porque a gente não evolui, né? Mas a aparência fica pior do que o que estava. Não é isso. Levanto, o mesmo cavalo batizado. E aí, na hora que levanto, que estou tomando café, alguém, a mulher, o filho, a empregada, derrama o copo de café em cima de minha calça. E eu, atrasado nessa paralela, vou ter que voltar para trocar tudo. Já sei que eu sou esse cavalo batizado e quando abro a boca eu vou querer exterminar a criatura. Eu conto até 10. Baixo a cabeça, subo. Lá, faço as minhas orações. Para quê? Para que eu não vá descarregar no outro a ignorância que ainda há em mim. Troco minha roupa, nem falo com criatura ou a criatura que sujou, vou para o meu trabalho. Na volta, digamos que foi a digníssima, ó bem, por favor, quando você for pegar o café, pegue com mais cuidado, porque essa já é a 4ª vez que você derrama café em minha roupa e eu me atraso. Veja que uma das coisas que ela vai dizer assim, o que foi que aconteceu? O que foi que mudou? Tinha alguma coisa naquele café, porque você já deveria ter me dado uma patada há muito tempo. Então você comece a mostrar que quando você reconhece o que você é, você se torna capaz, então, de encontrar um espiritual possível para você. Mas que cada dia represente alguma mudança. Então você vai conseguir perceber que quando você começa a se enxergar, que isso é um processo, porque não nos ensinam isso, nos ensinam que você vai crescer, você vai ser o melhor profissional, você vai encontrar a melhor mulher, você vai ter os melhores filhos, só nos criam para o melhor. Não nos criam para a nossa realidade. Então, quando você começa a se enxergar, você começa a deixar de querer fazer isso. Pintar o outro à sua imagem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente diz assim, né? Eu sou tão calmo, tão tranquilo. Eu queria que ela fosse assim. Mas ela abre a boca, já parece que quer engolir o mundo. E aí eu quero que ela seja assim. Mas na hora que precisa de energia, de autoridade para resolver algo, de onde é que vem isso? Dela. A outra pessoa.
Se eu pintei ela nas cores igual a minha, eu vou ter isso? Não. Então a ideia não é transformar o outro na imagem que eu quero, é saber porque o que eu quero é achando que as minhas forças são as melhores. Não. A ideia é fazermos um pacto comum, de usarmos as nossas forças, por mais diferentes que sejam, como elementos para um objetivo comum. Nossa vida, nossa convivência, os nossos filhos, as coisas que nós estamos aspirando conjuntamente. Porque senão a gente não consegue se libertar. E aí a luz que a gente procura, em vez de iluminar, ela na realidade ela acorrenta mais ainda. Acorrenta mais ainda, sabe por quê? Porque aí eu chego naquele salão ali, ouço aquele barulho todo e saio daqui assustado e não volto mais. Ou entro na hora do salão e alguém incorporou lá o espírito e o espírito berrou alguma coisa, certo? E aí eu fico com aquilo no ouvido, certo? Ele disse que vai me matar. Então, ou seja, o contato com o espiritual, em vez de ser libertador, ele passa a ser aprisionador. Por quê? Porque estamos lidando com o espiritual como criança. Por que como criança, Fernando? É porque a criança lida com o que ela desconhece. Ah, mas eu também não conheço, eu vim aqui hoje. Pronto. Só que você tem quantos anos? A criança tem 5, alguns já sabem até ler. Você tem mais, não tem? Tem. Então vá ler o Livro dos Espíritos. Não fique esperando que o processo de lidar com o espiritual que se coloca sobre você fique na minha mão, que estou aqui como orador, ou na mão do médium que vai lhe atender lá dentro. Coloque nas suas mãos. Saia da ignorância. Entenda o que é o espiritual, como o espiritismo está lhe trazendo. Discorde de alguns pontos. Vá ler outros livros ainda para ampliar a sua percepção. Entenda que desobsessão é literalmente ampliação de consciência. E ninguém amplia a consciência por um passe. Você só amplia a consciência quando você se debruça a entender aquilo que está acontecendo com você. Então, faça isso. E aí, então, sim, em vez de você se desagregar, porque o espiritual lhe assusta, o espiritual faz você sentir como se algo lhe tomasse, não fosse mais você, você vai entender que o espiritual é libertador. Quando você deixa de se colocar como se eu, por estar aqui falando, fosse maior, pudesse fazer por você algo maior do que o que você mesmo pode fazer. Porque no momento que você lê, aprende e entende, você não vai mais permitir. Você vai dizer, peraí, meu amigo, não é assim. Você vai estar na mesma condição daquele outro que está trabalhando com a orientação dos espíritos. E aí, então, você vai buscar entender que essa energia de encontro, essa energia libertadora, só pode vir de você. Ela não está nas mãos de ninguém. E aí vamos entender que você precisa tomar o primeiro passo. O primeiro passo já foi vir aqui, mas o primeiro passo definitivo é você se colocar como alguém que quer, de fato, sair da ignorância, para que não fique como está aí. Para que quando desdobrar a noite, olhe para o seu corpo e diga, meu corpo está aí. Realmente a vida continua. Em vez de você cair na gandaia, você diga, mas espera aí, dizem que tem locais de estudo e de aprendizado. Eu vou, eu quero entender. Tem locais de trabalho na espiritualidade, eu fora do meu corpo, eu também posso acessar isso. Então, saia da ignorância, de ficar dormitando na ideia de que não é possível fazer a diferença. É possível. Porque eu não estou falando porque esteja eu ou qualquer orador aqui em cima, não. Porque quem disse isso foi o orador mor que nós conhecemos, Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de uma noz, você dirá à montanha, mova-se, ela se moverá.
Agora, ela não vai se mover se você ficar no meio daquele povo que é tudo igual. E às vezes a gente está assim, criticando o povo que não faz nada, e a única coisa que a gente está fazendo é criticar. Também o quê? Nada. Não. Assuma aquele passo e se coloque como alguém que está se tornando consciente e passando a perceber que vários aspectos influenciam a sua forma de agir, a sua forma de ser, e que o espiritual, por mais que se diga, certo? Quem está fazendo contra você, ele só pode atuar em cima das janelas que você permitir estar. Então, depois daquele café derramado, ia ser aquele pega para capar em casa. No momento que eu não fiz, o outro ficou o quê? Sem ferramenta para destruir aquele dia. E aí então nós vamos começar a compreender que a ideia que norteia é de que essa luz que a gente espera nas mãos de quem vai nos atender, ela não pode estar nas mãos se ela não estiver na consciência e no coração. Porque é justamente aí que nós vamos conseguir fazer as pazes com nós mesmos. Porque os espíritos só podem nos atingir a partir das brechas que deixamos com relação a esse encontro. É o encontro com nós mesmos. Aonde você saiba, para simbolizar o que é isso, valorizar os seus sonhos. Pois aquele que não é capaz de brigar pelos seus sonhos, lutar por eles, reconstruí-los, reprojetá-los, porque para cada estágio da vida isso vai mudando, ela perde a energia de viver. A energia de viver está dentro disso. Quando nós então vamos entendendo que só nós podemos fazer a diferença. Quando nós entendemos então que esta diferença ela aparece para ser o maior ato de caridade que nós podemos fazer. Esse maior ato de caridade que podemos fazer não é dar sopa no meio da rua. Esse maior ato de caridade que nós podemos fazer, a imagem do Cristo, é aquilo que ele disse para o mancebo: Senhor, leva-me contigo, eu quero estar junto entre vós. E aí o Cristo disse: tudo bem, na boa. Ele diz: não, mas eu já faço o bem, eu já faço isso, eu já faço aquilo. O Cristo diz: ótimo. Então agora vai, entrega, vende tudo que você tem e volta para me seguir. E aí ele não consegue fazer. E algumas pessoas vão dizer: não, porque ele não conseguiu deixar o dinheiro. Não, é porque você está aonde está seu coração. Então não adiantava caminhar com Cristo, mas o coração dele está nos bens que ele deixou no lugar onde largou. Isso quer dizer então que o empresário tem que jogar tudo que tem para o alto? Gente. Deve ser um custo. Que ele tem que jogar tudo para o alto? Não. Significa que essa luz que está brilhando aí na mão do mestre não é algo para jogar no lixo, não. Você não é empresário? Ah, mas o mestre disse: põe, dê tudo e vá e me siga. Não é isso. Continue sendo empresário, dando empregos, auxiliando na produção, só que não seja um empregador que só olha para o seu próprio bolso. Busque ser justo. Não é a justiça de dizer eu pago o salário do mercado, não. Não é dar dinheiro de graça. Pague melhor ao seu funcionário. Bonifique a ele pelo trabalho que ele faz, porque ele não precisa de esmola, ele precisa de reconhecimento. Dar dinheiro à toa é esmola. Seja um empresário diferente. Seja uma dona de casa diferente, que pegue a sua empregada doméstica e, ao recebê-la, trate ela com humanidade. Que ela que recebe um salário mínimo, digamos aí, 1,2 salário mínimo, quando faz aquela infecção de uma pneumonia ou do filho, que você tem condições de poder lhe dar um antibiótico, compre e dê. Ah, mas na minha empresa ninguém me dá. Faça a diferença. Seja você
a diferença. E não a criticar quem não faz. Esse é o processo de desobsessão. É o processo de ampliação da consciência. Quando você se ilumina, quem está ao seu lado também ou se ilumina ou se afasta. Porque não consegue suportar a luz de buscar sempre se melhorar. E ore por quem possa estar ao seu lado. Porque não é nenhum monstro. É apenas uma pessoa igual a você. Só que tão ignorante ainda quanto você. Então busque fazer a diferença.